Irmãos, graça e paz, bom dia. É com muita alegria que nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical para mais uma aula. Então eu gostaria de te convidar para que você estivesse fechando seus olhos agora, para nós começarmos a nossa Escola Bíblica Dominical com uma oração. Amado Deus, amado Pai, glorificado seja o seu nome, Pai. Estenda as suas mãos sobre a nossa vida, acalme o nosso coração e nos dê a sua paz. Nos dê entendimento na tua palavra, Senhor Deus. Descortine, meu Pai, os seus ensinamentos no nosso coração e que a gente consiga, Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como sempre, é um grande prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós iniciamos aí alguns tempos atrás o estudo, a carta aos Romanos. O Fernando falou sobre o panorama da carta aos Romanos, quem eram os romanos, qual o público-alvo, qual o objetivo, e eu creio que o Fernando desempenhou um excelente trabalho. E caiu sobre a nossa responsabilidade falarmos do capítulo 1 do livro do Timothy Keller, que está aqui, que é o nosso livro que a gente está usando como base. Romanos, Timothy Keller, Romanos para você. Aqui eu coloquei uma figura de uma Bíblia descortinando, né? Através da ação do Espírito Santo no nosso coração. Então não se esqueça aí de pegar a sua Bíblia. Eu particularmente gosto de usar muito a Bíblia na escola bíblica dominical. O nome já diz, é uma escola bíblica. Então a intenção é fazer com que os irmãos naveguem dentro da palavra de Deus. É claro, de uma maneira objetiva, clara. Então, se você não pegou a sua Bíblia, corre aí rapidinho. Pega a sua Bíblia. Eu já estou com as minhas Bíblias aqui, com as minhas Bíblias, que eu tenho umas três aqui, quatro que a gente usa como base para a aula. Então, corre aí, pega a sua Bíblia. Estou aqui com a minha garrafa de água, que promete, hoje eu vou falar bastante. Mas pega o seu copo d'água aí, ou sua caneca de café, põe do lado e vamos juntos aí para que a gente alcance um aprendizado mais profundo na palavra de Deus. Eu não sei basicamente quando será apresentada essa aula, mas eu já estou gravando ela aqui. Hoje é dia 10 de abril. Eu acho que é só para maio. Então, como o Fernando falou, possivelmente vai ter um grande delay aí, porque está entrando o mês da família, né? E eu acho que a minha aula só entra depois do mês da família, tá? Então, se o João não citar algum exemplo, algum fato novo que está aí nos telejornais, é porque foi gravado antes, tá? Então, perdoa o negão aí e vamos navegar bem na palavra de Deus. Esse é o objetivo, irmãos. Nós abrirmos a Bíblia e navegarmos, tá? Eu gostaria de deixar, antes de mais nada, um desejo para que você faça como o salmista aqui no Salmo 119. Salmo 119, verso 11. Ó, tá aqui na minha Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Salmo 119, verso 11 diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, esse é um conselho que o salmista está dando, dele guarde de você, irmão, para mim, Jó, para nós guardarmos a palavra no coração. Porque às vezes nós ouvimos tantas coisas, tantas pessoas, e nos esquecemos do nosso devocional com Deus. Sabe, nada deve substituir o seu devocional com Deus, o meu devocional com Deus. Nada contra pregadores, pregações, são ótimas. Ainda temos o YouTube aí, né? Temos o canal da igreja com muitas aulas, com muitos bate-papos, sempre nos edificam. Mas nada, irmãos, deve substituir a leitura da palavra, você e Deus, o seu devocional. O seu devocional é entre você e Deus. É muito bom ouvir pregadores, é muito bom ouvir pessoas com pensamentos diferentes, mas nada deve substituir a ação do Espírito Santo falando no seu coração, tá bom? Então que fique aí essa primeira dica, porque meu, a palavra vai saltar no seu coração. A nossa aula ela tem como base principal o livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, e nós vamos estar navegando nessa aula do verso 1 até o verso 17 de Romanos, capítulo 1.
tá bom? Então essa é a nossa introdução, verso 1 ao verso 7, tá bom? Depois nós vamos ver no verso do verso 8 ao verso 15, nós vamos ver qual é o propósito, qual é a razão principal pela qual Paulo escreveu essa epístola. E no verso 16 e 17, nós vamos chegar à conclusão da nossa aula. Então, meu irmão, põe o cinto de segurança aí e vamos, que Deus está conosco. Introdução. No fundo, Romanos é uma carta sobre o Evangelho. Então, nós vamos navegar muito dentro do Evangelho. A Epístola aos Romanos é a epístola mais sistemática e teológica por excelência. O Fernando muito bem falou. Nós vamos ter assuntos suaves para nós tratarmos na Epístola aos Romanos, mas nós vamos ter assuntos cabeludos assim para a gente, desafiadores para a igreja moderna, né? Para nós debatermos aqui. Mas em suma, Romanos é uma epístola sistemática e é uma epístola teológica por excelência. Muitos chamam do Evangelho de Paulo, né? De tanto que Paulo usou o Evangelho como base para ministrar essa aula. E essa epístola ela foi escrita no estilo de perguntas e respostas, uma espécie de diálogo por um homem cuja vida e obra giram em torno do Evangelho, mostrando a diferença trazida e operada pelo Evangelho. Então, irmãos, por isso que eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, que você deixasse a Bíblia do lado aí. Por quê? Porque o estilo de Paulo é um estilo de diálogo. Não é um monólogo em que Paulo só fala, fala, fala e a gente faz amém, amém e amém. Não, não é esse. Esse não é o objetivo. Eu até gostei muito de uma aula aí que o Danilo deu, em que, meu, o Danilo ele foi muito sábio. Foi simples a aula. Ele simplesmente pegou a Bíblia, pegou o texto e foi lendo o texto e foi sendo ministrado e ministrando através do Espírito Santo no nosso coração. Então, em alguns versos mais para frente, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, em negrito, a parte principal dos versos, tá? É claro que aqui é só um exemplo. Mas assim, nós vamos falar sobre o Evangelho de Cristo. Paulo embasou toda a epístola aos Romanos nos Evangelhos. Então, nós não podemos fugir a esse eixo principal, tá bom? Então, o eixo é os evangelhos. Nós vamos falar da vida de um homem que teve a sua vida transformada através do evangelho de Cristo, tá bom? Então, vamos lá, Romanos 1:1. Pegou aí? Abriu? Vamos ler? Então, Paulo ele começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É isso. Se você quiser grifar essas partes na sua Bíblia, pode grifar. Você não vai receber uma punição do Senhor por riscar a Bíblia, não, tá, irmão? Santo é o nosso coração. O Espírito Santo habita dentro da gente. Quem é santo somos nós. A palavra é para ser estudada, para ser meditada, para rabiscar mesmo. Não precisa rasgar, tocar fogo, não é isso que eu estou falando. Mas marca essa parte, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo de Deus. E a dinâmica é essa, irmãos. Porque às vezes a gente pega a Bíblia, a gente pega um texto, tá com a Bíblia aberta, com o texto aberto e não entende absolutamente nada. As pessoas, meu, complicam o que deveria ser simples. E a nossa dinâmica da aula é que o texto fique simples no seu coração, porque há um comissionamento sobre a nossa vida. Nós precisamos, na autoridade do Espírito Santo, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Acabou. Não é que existem uns que têm dons para evangelista, outro para pastor. Todos nós temos um chamado. Esse comissionamento é para o pastor, para o missionário, para o diácono, para o membro, para a membra, para a criança, para todos. Então você tem que estar apto, você tem que ter habilidade. Então, grife essas partes na sua Bíblia. Tá? Não é um sacrilégio isso daí, não. Sacrilégio é você não ler a Bíblia. Sacrilégio é você comprar uma Bíblia top aí, ó,
E não tem um risco na Bíblia. Ah, não, é zelo, Jó. Não, isso aí não é zelo. Porque está demonstrando que só, você não está nem abrindo a Bíblia para ler. Então, esse não é o objetivo. Então, a nossa escola é bíblica e é dominical, tá? Então, vamos lá. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Verso 1. Paulo inicia sua carta com uma aula de humildade. Humildade que às vezes falta para nós. Paulo se intitula servo, escravo. No grego quer dizer doulos. Paulo se considera um doulos de Cristo. Então, esse escravo apostólico tinha um senso de pertencimento que nos falta. Às vezes nós não sabemos, nós nos esquecemos, nós sofremos um surto de amnésia, em que nós nos esquecemos a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Cristo. Cristo é o Senhor da casa grande. E nessa casa grande que se chama céu, a justiça, a paz, a amor, não tem açoite, não há chibatada, não há uma senzala, porque somos todos iguais perante o Pai. Todos nós desfrutamos das benesses da verdadeira casa grande. Amém? Pode ver, tem um homem acorrentado aqui no fundo. Então, essa era a visão que Paulo tinha. Ele era um doulos de Cristo. E não se esqueça, você também tem que se enxergar, meu irmão, minha irmã, como um doulos de Cristo. Talvez seja a lição número 1. Abaixa, humildade, tenha humildade e se considere doulos, porque existe um Senhor sobre a sua vida. Amém? Não é à toa que você é chamado cristão. Cristão é aquele seguidor de Cristo, tá bom? Então não se esqueça disso. Nós não somos seguidores de ideologias. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, irmãos, quer dizer única e exclusivamente enviado, tá bom? No caso de Paulo, ele foi enviado para anunciar as boas novas de salvação do evangelho de Cristo aos gentios como nós. Acabou. Esse é, é o significado básico de apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. No caso de Paulo, ele foi enviado para os gentios. Paulo, traduzindo, Paulo ele foi enviado para que a palavra de Deus chegasse ao nosso coração. Tá bom? Foi isso, tá? Em suma, mais para frente nós vamos, na segunda aula que eu vou dar, nós vamos falar sobre as diversas revelações da palavra de Deus, tá? Mas aqui é Paulo sendo incumbido de trazer a palavra escrita ao nosso coração. Então, apóstolo é isso, irmãos, enviado, tá bom? Verso 2, 3 e 4. Pega aí na sua Bíblia, vamos ler. Romanos 1, 2, 3 e 4 diz assim: Ao qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu poderia muito bem, irmãos, ler de uma vez só, mas depois a gente pergunta: o que que eu li? Não entendi nada. Então nós vamos aos poucos, fatiando o texto, tá? Lembrando que nós estamos na introdução ainda. Paulo cita o Novo Testamento como cumprimento das profecias feitas pelos profetas do Antigo Testamento. Tá bom? Simples assim. No verso 2, Paulo está falando isso daí. Paulo recorre aos profetas do Antigo Testamento. E Paulo simplesmente fala que o Antigo Testamento foi cumprido através do Novo Testamento, através da vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Acabou. Verso 2. No verso 3 e 4, Paulo fala da linhagem humana de Jesus Cristo, mencionando Jesus como um descendente do rei Davi, o rei Davi. Linhagem, isso quer dizer que Jesus ele vinha de uma linhagem real. E o cumprimento direto de diversas profecias através da ação direta do Espírito Santo. Foi declarado Filho de Deus em poder. Você pode ver aí que o verso fala em santidade pelo Espírito Santo. Então nós conseguimos ver que Jesus, ele foi constituído, vou falar assim, né? Foi constituído Senhor Quírios através da ação direta do Espírito Santo. Através da ação direta do Espírito Santo, Jesus foi declarado Filho de Deus em poder.
E agora, através da ressurreição dentre os mortos, nem a morte foi capaz de deter o nosso Senhor Jesus, que é Deus. Jesus é Deus. Desculpa puxar para o lado da apologética aí, né? Mas Jesus é Deus. Não vamos confundir Jesus com o arcanjo Gabriel. Não tem nada a ver. São pessoas distintas. Jesus é Deus. Se nós falarmos sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós estamos falando sobre triunidade, tá bom? Nós estamos falando do Deus único, mas que está, vou falar assim, são três pessoas distintas, com a mesma natureza, com os mesmos atributos, mas pessoas distintas, tá? Nós não podemos nos esquecer disso. E falando sobre santificação, o espírito de santificação, o pastor Enéas aqui ele tem um livro muito legal que o pastor José me arrumou aqui sobre que fala sobre eclesiologia e fala sobre essa parte da santificação. E eu gostaria de esclarecer um pouco sobre o que vem a ser a santificação, irmãos. Santificação é o processo pelo qual, de acordo com a vontade de Deus, somos feitos participantes da sua santidade, que é uma obra progressiva que se inicia na regeneração. Não existe, irmãos, santificação sem regeneração. Tá bom, João, mas o que é regeneração? Vamos voltar aqui no livro do Enéas, Eclesiologia, página 127, que diz assim: cremos que os pecadores, para serem salvos, precisam ser regenerados, isto é, nascer de novo, que a regeneração consiste na outorga de uma santa disposição à mente e que isso se efetua pelo poder do Espírito Santo, de um modo que transcende a nossa compreensão. Então, irmãos, não há santidade sem regeneração. E quando nós falamos sobre regeneração, a regeneração é o nascer de novo. E quando nós falamos de nascer de novo, como nós estamos falando sobre o Evangelho, é legal você abrir a sua Bíblia aí em João 3. Se você quiser ler aí na sua casa, João 3 inteiro, que é o encontro na calada da noite entre Nicodemos e Jesus. E que Jesus fala: Nicodemos, tu és senhor da lei, e você não sabe o básico, necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus está falando, necessário vos é nascer de novo, Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo, cara. Se você não nascer de novo, esquece, você não vai ver a Deus Pai. Entendeu? Então, basicamente é isso, irmãos. Essa regeneração, esse lavar regenerador do Espírito Santo na nossa vida é o que traz a salvação de Cristo no nosso coração. Tá bom? E Paulo aqui ele fala sobre um conceito muito legal. E eu pergunto para você, como duas naturezas subsistiam dentro de Jesus? Eu deixo uma pergunta aí para vocês. Como essas duas naturezas subsistiam dentro de Jesus? Esse é um conceito que nós chamamos de união hipostática. Aqui nós temos a pessoa de Cristo, não dividindo a pessoa, nem confundindo as naturezas, tá bom? Jesus tinha 100% da sua natureza divina e Jesus tinha 100% da sua natureza humana. Então, união hipostática nada mais é do que Jesus ser 100% homem e ser 100% Deus. Aí entra um outro conceito que a gente fala que é a submissão funcional. Jesus, sendo o próprio Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Filipenses 2, 5 a 11. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler. Filipenses 2, capítulo 5, ou capítulo 2, verso 5 ao verso 11, que é a base da nossa submissão funcional de Jesus. Seja a atitude de vocês, meus irmãos, a mesma de Jesus. Vista a sandália da humildade, meu irmão, que embora sendo Deus, Jesus sendo Deus, tá? Não está falando Jesus fazendo parte da divindade. Jesus sempre foi Deus. Não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Ele esvaziou, tá? Não é porque a bexiga, quando cheia de ar, ela tá cheia, né, meu?
Quando você tira o ar, ela deixa de ser bexiga. Não, Jesus, através da submissão funcional, ele escolheu, tá? Se esvaziar de si mesmo. Não estou falando, ele basicamente não é que ele negou a sua divindade, ele não quis usar a sua divindade, é a diferença, tá? Tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte da cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome, o nome de Jesus, se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando o TJ for bater aí na sua porta e vier com história de que Jesus não é Deus, de que Jesus está numa classe abaixo da classe divina, decora aí, meu irmão, Filipenses 2, 5 a 11, tá? Porque Jesus sempre foi e Jesus sempre será Deus. Agora sim, ele se esvaziou. Esvaziar-se e humilhou-se, tá? Tomando a forma de servo e servo sofredor. É o que eu falei, submissão funcional. Colossenses 2:9, abre sua Bíblia lá. Colossenses 2:9, vamos ler. Porque em Cristo habita corporalmente toda plenitude da divindade. Toda plenitude da divindade. Jesus é Deus. Amém, irmãos? Põe, deixa esse conceito claro na tua cabeça, porque senão vai vir o testemunho de Jeová, vai te levar facinho. E olha que nós estamos só na introdução de Romanos, tá? Então, guarda Romanos 1 no seu coração. Quando o TJ bater na tua porta, chama ele para entrar, conversa, dialoga, porque Deus pode te usar como um canal de bênção, para que ele entenda que Jesus é Deus, tá bom? E o Espírito Santo vai agir lá, meu, e ele vai ser ganho, o testemunho de Jeová, para Jesus Cristo. Verso 1, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, de quem? Por causa de quem aqui, irmãos? Por causa do seu nome, de Jesus Cristo. Recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem de Deus. Paulo recebeu o seu chamado apostólico por Cristo, foi Cristo quem chamou. Paulo não se candidatou para essa vaga, ele foi simplesmente escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus, assim como eu e você, irmãos, nós fomos chamados por Cristo, tá? Uhum. Fomos chamados para a obediência que vem pela fé. Olha que legal, obediência que vem pela fé. Tá bom? Nós obedecemos pela fé única e exclusivamente fé, mistério, tá? E vocês também estão dentre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, o convite que eu faço para você, você também foi chamado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que anda longe dos caminhos do Senhor, você foi chamado para pertencer a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Versos 5 e 6. Nós fazemos parte, irmão, de um povo dentre todas as nações chamados para a obediência que vem pela fé. Assim como Abraão. Abraão, ele foi chamado por Cristo, tá bom? E ele pela obediência que vem através da fé, ele começou a seguir a Cristo. Nós somos de Cristo, irmão. E essa carta aos romanos foi dirigida aos romanos, é claro. Mas hoje essa carta é endereçada para nós, a igreja de Deus. Eu coloquei a igreja universal de Deus, tá bom? Então não se esqueça, nós fomos chamados para obediência que vem pela fé. Abraão creu, Abraão teve fé e isso foi lhe imputado por justiça. Não foi por obras que Abraão foi salvo. Se você ler lá Hebreus capítulo 11, você vai ver que Abraão creu, Abraão teve fé e isso foi imputado como fé. Diferentemente do que os espíritas pregam, nós não fazemos boas obras como condição de salvação, porque a nossa salvação é graça, ela vem de Deus. É graça, nós não merecíamos. Não existe absolutamente nada nesse mundo que nós viéssemos a fazer ou venhamos a fazer para nos tornarmos aptos para a salvação.
Isso é deliberação do nosso Senhor. Aprove ao Senhor nos salvar. Por quê, Jó? Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso aniquila, irmãos, de toda maneira a autojustificação. Porque eu não fui salvo, eu não me converti porque eu era bom. Eu sou pecador, continuo pecador. Mas a graça de Deus foi revelada no meu coração. Eu me converti. Eu estava indo para a esquerda, e basicamente agora eu estou indo para a direita, em direção ao meu Deus. Mas eu continuo pecador. Essa a diferença. Mas eu sou justificado, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Verso 5 e verso 6. E quem é a igreja de Deus que Paulo fala no verso 5 e no verso 6? Aqui, A.T. Robertson, ele fala assim que a igreja, porque a igreja, como a alma do indivíduo, é o verdadeiro templo de Deus. A igreja, como a alma do indivíduo, é o verdadeiro templo de Deus. O Espírito Santo reside no coração do seu povo. O ministro que, como furacão, destrói as igrejas, é um terror de Deus, e Deus o destruirá. Agora, né, nesse período, tá uma briga aí, né? Se abre o templo, se não abre o templo. Aliás, se abre o edifício ou se não abre o edifício de local de culto, né? A igreja somos nós, irmãos. Isso é bem claro. A igreja somos nós. É isso que o A.T. Robertson está falando. A igreja somos nós. O Espírito ele está dentro do nosso coração. Nós somos o templo. Eu sou o templo de Deus. É o que a gente canta com as crianças. Eu sou a casa de Deus. Logo, a casa de Deus não parou. A casa de Deus está aberta, está adornada, sendo limpa. O louvor continua, a adoração continua, a meditação na palavra continua. Nós não estamos reunidos no prédio, mas a igreja continua firme e forte. O pastor Ale mesmo é prova disso, que a igreja nunca trabalhou tanto quanto tem trabalhado agora. Então, irmão, vamos tirar esse negócio de nós temos que reunir, nós estamos reunidos online. O Espírito Santo que está comigo está com você. Então, o pneuma está em todo lugar, tá bom? Então, agora é uma questão sanitária agora, tá bom? É uma questão de amor, é uma questão de nós queremos controlar esse vírus que está por aí. A igreja somos nós, o templo sou eu, tá bom? O edifício ficou lá. Que se vire os caras que fizeram uma réplica Xing Ling do Templo de Salomão. Os caras se viram. Aquilo é um edifício de Salomão, porque o templo, meu irmão, tá aqui, ó. Tá bom? Então ali é o edifício de Salomão. É Solomon's Tower, né? Vamos lá, vamos lá. Segue. Quem é a igreja? Essa é a pergunta. O conceito de igreja invisível denota a universalidade da igreja, isto é, transcende as barreiras territoriais, temporais e culturais. Trata-se, portanto, da referência a todos os crentes de todos os tempos, locais, línguas, culturas, raças, etc., que verdadeiramente receberam, e aqueles que ainda virão a receber, Jesus Cristo, único e suficiente Senhor e Salvador. Essa é a igreja universal. Essa é a verdadeira igreja universal de Cristo, tá? Nós estamos falando aqui de povos, de todos os tempos, de todos os locais, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as raças. Aleluia! Essa é a igreja, irmãos, que vai subir todos os povos, línguas e nações. Prova que, meu, o envio de Jesus Cristo, que foi o primeiro apóstolo, alcançou todos os corações do universo. Essa é a verdadeira igreja, irmãos. É a igreja que vai estar com Cristo. E essa igreja que, meu, empolga e, meu, chacoalha o meu coração de alegria. Porque todos, em uma só voz, entoaremos que santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Esse louvor vai ser maravilhoso. Eu fico imaginando como vai ser o louvor no céu. Wayne Grudem, ele fala no seu livro, na página 717, ele afirma que a igreja é invisível, como comunidade de todos os cristãos, uma vez que em sua realidade verdadeiramente espiritual, é humanamente impossível enxergarmos a verdadeira situação espiritual daqueles que a frequentam, pois só Deus enxerga o coração do homem.
Irmão, só Deus tem o poder de enxergar o que tem no seu coração. Nesse sentido, podemos até constatar exteriormente as mudanças espirituais ocorridas interiormente nas pessoas, sem, conduto, enxergarmos o real estado espiritual em que tais pessoas se encontram. Sendo assim, o autor define a igreja invisível ou universal como sendo a igreja conforme Deus a vê. Só Deus, irmãos, tem o poder de enxergar o verdadeiro estado em que a igreja universal de Deus se encontra. Porque só Deus tem o poder de saber o que está passando no meu e no seu coração. Essa é a igreja invisível de Deus. Essa é a igreja que vai para o céu, meu querido, minha querida. Verso 7, terminando a parte só de introdução. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7, Paulo ele finaliza essa introdução holística, nos convocando à santidade e nos saudando com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse domingo de manhã eu te saúdo, meu irmão, minha irmã, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Do verso 8 ao verso 10 diz assim: abra sua Bíblia, vamos ler. Pode marcar na sua Bíblia também. Está de vermelho para você marcar mesmo. Vermelho igual o sangue do cordeiro. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo. Toda a nossa gratidão, irmãos, é mediante a Cristo. Por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vem de vocês. A fé que vem de quem? Dos romanos. Olha o diálogo de Paulo. Paulo está empolgado, porque a fé dos romanos estende é, as, as barreiras, overflow, né? A gente gosta de falar. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa ir ter com vocês. Verso 8, 9 e 10. Gratitude por meio de Jesus pela vida da igreja de Cristo em Roma. Não é a igreja apostólica romana, não, viu? É a igreja de Roma, a igreja dos romanos. Paulo está aqui empolgado com a igreja de Roma, porque os romanos tinham uma fé viva, contagiante em Cristo. É o que às vezes está faltando para a gente, né? Nós temos uma fé viva, contagiante em Cristo. Paulo queria ir ter com os nossos irmãos romanos para potencializar essa fé dos romanos, ou a nossa fé tropical de país de terceiro mundo. Paulo está empolgado, irmãos, com o que tem acontecido em Roma. Paulo ele quer edificar-se mutuamente. Paulo se vê como uma bênção para a igreja de Romanos e ele quer edificar e ser edificado. Há uma grande diferença. É a mesma coisa que um grande evangelista ou um evangelista, tipo, fica sabendo da obra que Deus tem feito aqui na América Latina no geral. Meu, o cara se empolga, o cara quer vir aqui para quê? Para compartilhar o amor de Deus. E através desse compartilhamento, ele quer equipar a igreja, para que a igreja sirva com mais interesse, com mais integralidade. E Paulo, meu, fica sabendo da fé dos romanos, sim, dos romanos, que até então eram os bárbaros, né? Que até então eram os perseguidores do povo de Deus. Olha só que obra que Deus faz. Eu lembro um pouco da história de Jonas, né? Que Jonas, nesse seu nacionalismo judaico exacerbado, né? Não queria pregar para os ninivitas, porque sabia que Deus era misericordioso e sabia que é difícil, irmãos, nós resistirmos ao apelo de Deus. E os ninivitas se converteram, se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. Basicamente foi isso, tá? Roma era querida, mas era odiada. Mas a fé dos irmãos romanos era contagiante, era empolgante, igual a fé nossa tropical aqui do outro lado do oceano, né? Versos 11 e 12 diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha aqui que legal, algum dom espiritual para fortalecê-los e mutuamente nos encorajarmos pela fé. Paulo quer compartilhar o evangelho, não há espaço para rivalidade, irmãos.
Nós não somos concorrentes. Chega de subdivisão. O que eu gosto do nosso meio batista é a liberdade de consciência. E isso nós temos, irmãos, que dar o braço a torcer, de que, graças a Deus, nós batistas temos liberdade de consciência. Tá bom? Isso é princípio batista de pensamento. Isso daí está lá nos nosso, no nosso pacto de fé. Liberdade de consciência. Tá bom? Nós não estamos aqui para concorrer, ficar pescando no aquário de outros irmãos. A seara é grande, poucos são ceifeiros, tem espaço para todo mundo. Nós não temos que cair com essa rivalidade. Chega de divisão, chega de desconstruir. A gente tem que construir pontes. Nós temos que chegar nos povos e pregarmos o evangelho de Cristo. Chega de negócio de ficar dividindo, porque eu sou contra A, contra B, porque eu concorro com a Universal, eu concorro com a Renascer, eu concorro com os presbiterianos. Não, não tem isso. A gente tem que se unir agora. Nós temos que se unir para ganharmos o mundo para Jesus. Esse é o objetivo. Chega de subdivisão, já não basta a divisão que teve entre o catolicismo e o protestantismo. Acabou, já deu essa cisão. Tem os católicos e os evangélicos. Tá bom demais. Não precisa cisalhar mais. É tanta ramificação aí que a gente fica louco. Vamos nos unir agora com o objetivo principal. Qual que é? Pregarmos Cristo, tá bom? O evangelho. Só há fortalecimento do corpo quando há partilha de dom espiritual, irmãos. Nós precisamos compartilhar, porque através da partilha do dom espiritual é que vem o fortalecimento. Nós estamos precisando nos fortalecer, irmãos. É isso, partilha com dom espiritual. Romanos 1, abre lá sua Bíblia, Romanos 1, 12, capítulo 12, verso 7 ao verso 11, nós vamos falar sobre os dons espirituais, que diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, o Espírito quem dá dom. Tá? Não é o pastor que dá dom, o evangelista que vai orar, vai impor a mão e vai dar dom. Quem dá o dom é o Espírito Santo. Amém? É isso, é o carisma. Tá? Nós somos uma igreja carismática. Nós cremos nos dons, tá? Nos dons para hoje, tá? Não é o dom como os calvinistas pensam que ficou no passado, não, tá? Os dons da igreja é para hoje, tá? Tá lá no Pacto dos Batistas, inciso 3. Nós cremos nos dons para hoje, tá? O outro poder para operar milagres, o outro a profecia, a outro discernimento de espírito, a outro a variedade de línguas e ainda a outro a interpretação de línguas, tá bom? Deixa quieto, vamos lá. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer. Meu, quem é o distribuidor aí, ó, vamos falar a verdade, o meio de campo, né? O meio de campo é o 10, o cara que distribui a bola. Quem distribui a bola em jogo é o Espírito Santo, mano. Quem dá aqueles lançamentos de profundidade pro atacante vir fazer o gol é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá gol, mano, que dá o passe. Esquece, o dom quem dá é o Espírito, tá? Não é por imposição de uma pessoa, não. Um cara que se diz apóstolo ou apóstola, ou sei lá, o que diz aí, essa hierarquização que tem aí no meio, no mundo gospel, tá? Não, quem dá o dom é o Espírito Santo. E nós somos uma igreja carismática, tá? Nós somos uma igreja renovada. Nós acreditamos no batismo do Espírito Santo. Aleluia. E o fogo está descendo. Romanos 1,13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-los até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Olha aí, ó, Paulo tá louquinho para ir para Roma. Mas Paulo não tá louquinho para ir para Roma igual muitos crentes estão indo para Orlando, né? O cara tá indo pregar a palavra em Orlando? Não, tá indo para Disney. Não, Paulo ele quer ir para Roma. Roma era a capital do mundo, mas Paulo ele quer ir para Roma com um objetivo, tá? Ele quer edificar a igreja de Roma, tá? Ele quer dividir o dom que Deus deu para ele. Mas vamos lá, verso 13. Paulo quer turbinar a fé empolgante dos romanos. Ele está empolgado. Paulo está com sangue no olho, meu irmão. Ele tem certeza que será útil na edificação da vida dos irmãos em Roma. O Fernando falou muito bem na introdução. Acabou. Roma era a capital do mundo.
Assim como, meu, Estados Unidos hoje é a capital do mundo. Não adianta a China querer crescer agora. Aí a Alemanha também, meu, os Estados Unidos. As maiores ideias, as ideologias, os pensamentos de mundo, mercado, vem tudo dos Estados Unidos. Então, Paulo, se Paulo estivesse aqui no nosso mundo hoje, Paulo estava lá nos Estados Unidos agora, pregando o evangelho. É isso mesmo, batendo de frente com os caras que se acham os pensadores pós-modernos, entendeu? Paulo, meu, onde tinha gente, Paulo queria estar. Tá? Por isso que ele foi para Roma, ele foi para a Grécia. Ele pregou na Grécia, pregou no Areópago. Tá? Paulo foi lá, meu, foi debater com os filósofos gregos. Meu, isso é demais. Isso daí até empolga. E Paulo queria ir para Roma. Por quê? Paulo queria, meu, levar o evangelho em Roma. Porque havia uma ideologia no meio, um pensamento ocidental que se formou através da cultura helênica. E Paulo queria, dentro dessa cultura helênica, ele queria colocar o evangelho ali no meio, porque ele sabia que essa cultura ia dominar o mundo. E o que ia estar ali no meio? O preceito do evangelho de Cristo. Por isso que o evangelho cresceu demais em Roma. Mesmo com o Coliseu, muitos cristãos morrendo, meu, mas alguns cristãos morriam lá na arena, mas, meu, na arquibancada lá do Coliseu, um morria no meio do Coliseu, mas diversos, através do poder do Espírito, se convertiam. Paulo foi estratégico, irmãos, foi cirúrgico, foi meticuloso. Assim como o Fernando falou na introdução da carta, toda a base da sociedade viria da cultura greco-romana. Os pensamentos, as ideologias, como eu falei já, o desenvolvimento e certamente o cristianismo devia estar inserido. Versos 14 e verso 15. Eu sou o devedor, não do banco. Eu sou o devedor de Cristo. Paulo está falando isso, tá? Tantos a gregos como bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que são de Roma. Então, essa dívida impulsiona Paulo a pregar o evangelho a todos. E esse sentimento devia ter com a gente para com as pessoas que não conhecem o evangelho, né? Diferentemente de nós, irmãos. Paulo sabe o peso da responsabilidade de ser um escravo de Cristo. Mas o que vem a ser um escravo de Cristo? Cristo, ele me comprou. Cristo, ele te comprou. Logo, nós devemos servir a Cristo por amor. Foi pago um preço altíssimo. 1 Coríntios 6, 20. Vamos abrir lá nossa Bíblia. 1 Coríntios 6, 20. Vamos lá. 1 Coríntios, opa, fugiu aqui da minha Bíblia. 1 Coríntios, 1 Coríntios 6:20. Que diz aí 1 Coríntios 6:20 na tua casa? Vamos ler. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós, a Igreja Universal de Cristo, foi comprada por um alto preço. O preço foi pago por Jesus. Agora, portanto, glorifique a Deus no seu corpo. Foi pago um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso próprio corpo. Olha que legal essa figura. Quem já foi comprado não se vende. Para de se vender. Eu lembro uma vez que o Marcão falou para a nossa juventude: não se venda por um prato de lentilha. Não venda o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Para de se vender, meu irmão. Você foi comprado por um altíssimo preço, que foi o preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Para de trocar as benesses, as glórias, as graças de Deus por qualquer coisa. Amém? Você já foi comprado, já eras. Verso 1,16 diz assim, caminhando para o final da nossa aula: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho. Não tenha vergonha do evangelho, meu irmão. Pelo amor de Deus. Paulo não está nem aí para que os intelectuais helênicos pensam sobre a fé que ele prega com todo o amor. Ele não se envergonha do evangelho, que não é mero conceito ou uma vã filosofia. Não fica igual o Cazuza aí procurando uma filosofia para viver. Já eras, meu irmão. Você precisa de Cristo. Essa é a maior ideologia que o mundo, meu, precisa saber. No evangelho, as palavras e o poder andam juntas.
Essa é a diferença do evangelho para as diversas filosofias que estão rodando aí no mundo. No evangelho, as palavras e o poder andam juntas, tá bom? Então não adianta nada você só ter palavras, tá? Não adianta. Palavra um monte de gente tem. Agora você tem que ter ação. Você tem que ter testemunho. Você tem que ter vida cristã, uma vida centrada no Evangelho de Jesus, sabe? Sermão do Monte. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus em uma forma verbal. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é o poder de Deus em uma forma verbal. Não se envergonhe do Evangelho. Meu, é isso aí mesmo. O Evangelho é poder, mano. Show de bola. E eu pergunto para você, e você vai continuar a se envergonhar do Evangelho de Cristo até quando? Vai continuar a ser um cristão agente secreto até quando? Ninguém onde você trabalha sabe que você é cristão. Jesus amado por vergonha. Jesus amado, mano. Não tô falando para você tatuar Jesus aqui e dar um péssimo testemunho. Não, eu tô falando assim, atitudes, tá? A palavra tem que ser acompanhada pelo testemunho. Não, não, que eu não sou crente não, não faz igual o Pedro, né? O Pedrão lá do Evangelho. Negou Jesus, mano. Você vai continuar negando Jesus até quando? Vai fingir de morto até quando? Não, não conheço esse cara, não. Tá com vergonha de falar graça e paz pro irmão? Tá com vergonha de chamar o irmão de irmão ou a irmã de irmã porque você não quer, não, passar pros seus amigos demonstrar fraqueza? Vai continuar a negar a Cristo até quando? Até quando? Parou. A aula aqui tá da hora, mano. Eu tô curtindo. Tô curtindo a aula, eu tô entendendo aqui. Eu acredito que o Espírito tá ministrando no seu coração. Entendeu? É que a gente está lendo aqui é a Bíblia, é nua e crua aqui a realidade. Hum? Vai continuar a negar Cristo até quando? É atitude, mano. Não dá pra ficar fugindo. Vai ficar fugindo até quando? Já eras, mano. Que nem diz os caras aí, perdeu o Playboy. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da humanidade. É isso, meu. Não são ideologias, não é no capitalismo, não é no comunismo, não é no socialismo. É em Cristo. Acabou. É em Cristo. Entendeu? Tem coisas boas no capitalismo, tem coisas boas no comunismo, tem coisas boas no socialismo, mas, meu, o que vai salvar o mundo é o amor de Cristo, tá bom? É o poder do Evangelho. O mundo precisa, meu, se voltar para o Criador. Por enquanto que o mundo não se voltar para o Criador, é tudo filosofia, mano. É tudo balela. Por isso que eu estou em Cristo, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Aqui é o Red Hot Chili Gospel. É isso aí, ó. Como Teodoreto falou, o bispo sírio do século V comparou o evangelho a uma pimenta. A pimenta por fora parece fria, meu irmão. É igual o Chicago Bulls aqui, ó. Bulls. Vermelho como o Chicago Bulls. Michael Jordan, number one. A pimenta por fora, ela parece fria, meu irmão. Mas a pessoa que aperta e morde a pimenta entre os dentes, experimenta a sensação de fogo ardente na tua boca. Assim mesmo é o Evangelho, segundo Teodoreto, o bispo sírio do século V. É assim, mano, Evangelho é isso aí mesmo, é como uma pimenta, mano. Aquela pimenta mexicana, meu amigo, que você, se você comer três, meu, você vai parar no hospital. De tão ardente que é. Assim, meu, é quando você é tomado pelo Espírito Santo. Assim mesmo é quando você é regenerado. Quando você fala, Jesus, entra no meu coração. E se você não fez isso, meu, aproveita essa aula. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Ah, eu estou afastado. Jesus, volta, entra aqui no meu coração. Volta a ser o Senhor da minha vida. Espírito Santo, volta a queimar aqui dentro de mim. Se tem que se reconciliar com alguém, meu, manda um zap, liga, faz uma chamada de vídeo, pede perdão, se reconcilie com seu irmão. Prepara o templo, meu irmão. A casa tem que estar adornada, tem que estar limpa, para que o Espírito Santo, quando volte a habitar dentro dela, o Espírito Santo, meu amigo, faça a devida reforma na tua vida. E nunca se esqueça do Red Hot Chili Gospel. O poder do Evangelho é visto em sua capacidade de transformar por completo mentes, corações, orientação de vida, nosso entendimento de tudo o que acontece, o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras, e assim por diante. Sim, o poder do Evangelho é visto, irmãos, nessa metamorfose. Eu já tenho, para honra e glória do nome do Senhor, mais de 25 anos de vida cristã evangélica. E eu sou uma nova criatura.
Por quê? Porque o Evangelho, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. E ocorreu essa metamorfose do bem dentro de mim. Não que eu seja uma borboleta, mas aqui é só para só para exemplificar, irmãos, a metamorfose que o Espírito Santo faz na nossa vida, nos transformando de uma lagarta decaída, feinha, rastejante, em uma linda, através do processo, né, de mudança, de conscientização, de ação direta do Espírito Santo. Deus nos transforma em uma verdadeira butterfly. Butterfly. É isso que o Senhor está querendo te transformar, meu irmão. Numa verdadeira borboleta de Cristo, em que você demonstre através da sua vida uma mudança de vida. As pessoas vão olhar para você e não vão reconhecer de tão grande transformação. Quem é esse cara aí? Foi transformado? É, dá para ver. Por quê? Porque, meu, o cara não fala mais palavrão, o cara, meu, metia chapéu na empresa, não mete mais chapéu na empresa, o cara trabalha firme, o cara traía a esposa direta, não trai mais, o cara era um drogado, agora o cara não usa mais droga, meu, o cara era, a mulher era uma fofoqueira, agora não é mais fofoqueiro, o cara era fofoqueiro, não é mais, meu, e assim, o cara tinha, meu, o cara era arrogante, prepotente, agora você vê que o cara, meu, tem um semblante transformado, porque o evangelho trabalha no nosso coração, irmãos. Diferentemente de muitas falsas religiões, as falsas religiões estão preocupadas com o adorno, mas o cristianismo é igual o livro de John Stott, cristão radical. O evangelho trabalha na raiz, o evangelho trabalha na essência. Por isso que eu tenho plena convicção de que se o mundo se convertesse a Cristo, nós teríamos conversão de verdade, tá? Conversão. Se convertesse realmente a Cristo, meu, acabou. O mundo seria diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a ser o Senhor da nossa vida. E nós passamos a ser o que Paulo falou no verso 1, escravo, doulos de Cristo. Tá bem? É isso aí. O Evangelho, acima de tudo, é poderoso porque faz o que nenhum outro poder faz sobre a face da terra, irmãos. O Evangelho salva-nos e reconcilia-nos com Deus e nos garante um lugar no reino de Deus para sempre. É isso. O Evangelho faz o que nenhuma ideologia é capaz de fazer. O Evangelho nos reconcilia. O Evangelho nos regenera. O Evangelho nos transforma. Porque o Evangelho tem esse poder, essa prerrogativa de nos reconciliar com Deus. Gênesis 3:17. Aleluia. Verso 17. E o último, da hora. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Acabou a aula. Acabou. Já eras. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Evangelho, boas novas, Evangelion. As boas novas de salvação do Cordeiro. É isso. Descortinou. O Evangelho é a boas novas de Jesus. Loucura para o grego, doideira para o romano, mas o Evangelho é o poder de Deus. Qual é o segredo do Evangelho? O que torna o Evangelho tão poderoso e confere características de remodelar a vida dos seres humanos? É a justiça de Deus revelada no Evangelho. Qual é o diferencial do Evangelho, Jó? A justiça de Deus. Acabou. Justiça de Deus é o que nós mais queremos aqui no Brasil. O povo brasileiro está lutando porque nós queremos ver a justiça. Muitos pensaram que a justiça viria através de um tal Messias, que de Messias só tem o nome. Mas a minha justiça, a alegria da minha justiça, vem do verdadeiro Messias, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa justiça de Deus se refere ao caráter reto de Deus, Jesus. Logo, esse posicionamento reto que herdamos de Deus através da aceitação de Cristo em nossa vida é o que nos diferencia de todos na sociedade. Eu herdei isso em Cristo. Regeneração, é legal esse termo. Eu adoro regeneração. Vai lá na ciência. O que significa regenerar? Fazer novo, sabe? Não é criado nada. Deus quer regenerar o nosso coração que estava envolto na pecaminosidade agora está envolto no amor de Deus. Paulo é simples.
Paulo está simplesmente dizendo que a justiça de Deus é recebida por meio da fé. E é só com fé, irmãos. É só com fé. Essa justiça vem pela fé. Bom, irmãos, o que o mundo mais precisa saber é que a solução para todos os problemas começa no Evangelho de Jesus Cristo. O mundo precisa saber, a solução para tudo encontra-se no Evangelho. Acabou, não são ideologias. É no Evangelho de Cristo. Acabou. Somos convocados a viver por fé. Nossa fé em Cristo, revelada através do Evangelho, nos impulsiona a termos uma fé contagiante, viva, empolgante, que faz a diferença no mundo. É isso, tá bom? A nossa fé, irmãos, precisa ser empolgante, precisa ser viva e precisa ser contagiante, igual a fé que os romanos demonstravam, independente de qualquer coisa. Tá bem? Tá bom? Bom, irmãos, concluindo a nossa aula, creio que caminhamos bastante, falamos bastante, navegamos muito na palavra de Deus. Estou muito contente se você permaneceu aí até o final. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração, tá bom? Concluindo a nossa aula, o Evangelho é o poder de Deus. Nunca se esqueça disso. Que as boas novas de Jesus Cristo é o poder de Deus. Amém? Que o Evangelho revela a justiça de Deus. O que nós mais queremos, o que nós mais ansiamos é ver a justiça de Deus revelada aqui na face da terra. E o Evangelho é o modo pelo qual recebemos a justiça de Deus. É isso, irmãos. Não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nunca se esqueça disso. Vamos orar encerrando a aula? Pai eterno, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela sua revelação através do teu Espírito Santo. Pai, assim como nós lemos Salmo 119, 11, que nós possamos, meu Pai, guardar a sua palavra no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra ti. Espírito, que o Senhor esteja revelando a sua palavra ao nosso coração e que essa revelação produza ensinamento e que esse ensinamento, Pai, o Senhor nos dê sabedoria para que a gente aplique-os em nossa vida cotidiana. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por este momento rico, muito obrigado por este momento de partilha, muito obrigado, Senhor Deus, por essa mútua edificação. Lhe sou grato pela vida dos nossos alunos, lhe sou grato pela vida da nossa Igreja Batista Betel, lhe sou grato pelos nossos ministérios. Enfim, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, tenham um domingo abençoado na presença do Senhor, que assim como essa última figura eu deixo para vocês, que esse círculo que representa a coroa de espinhos, que esse círculo represente, através da palavra, o amor de Deus derramado sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe.